Então, pessoal, vamos continuar aqui o nosso curso, né? Vamos agora entrar no módulo em que eu vou falar basicamente das possibilidades de funções de proteção, apresentar quais são, como é que é o funcionamento, como é que é a característica de trip, né? Cuidados com a temporização. A gente tem que ver que tudo é limitado com relação à proteção. Então, algumas questões de tempo são muito importantes nesse ponto, somente como depois nós formos falar de seletividade, dos tipos de seletividade, como elas são configuradas, é nesse ponto que eu quero chegar, tá? Então, vamos para o nosso slide aqui. Vamos lá, vamos continuar então. Bom, primeiro momento, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o relé, tá? Eu vou falar do relé de modo genérico, tá? Na maioria dos casos, eles funcionam dessa forma. Existem relés mais avançados e outros com funções mais básicas, mas todos têm essa metodologia de funcionamento. Por exemplo, nós temos aqui um relé, ele vai precisar de uma entrada analógica de medição, ou seja, um próprio sensor que vai vir lá do meu barramento, que vai puxar essa informação. Então, eu preciso dessa entrada analógica. Eu vou precisar também de um resultado lógico de processamento da medição, que é denominado por S, ou seja, eu tenho aqui em S toda uma estrutura, uma arquitetura lógica que vai fazer a análise desses dados, de acordo com parâmetros pré-estabelecidos que nós vamos inserir no relé. Então, ele vai comparar os dados de acordo com o que nós estamos monitorando e de acordo com o projeto que fizemos. E aí nós vamos ter uma saída lógica instantânea, de função de proteção, utilizada para medição. Por exemplo, eu tenho uma saída lógica instantânea. Tá? E aí nós vamos ter uma saída lógica temporizada da função de proteção utilizada para acionar o comando de trip denominado ST. Então eu vou sair com uma saída lógica instantânea para indicação, que eu posso ter ali, por exemplo, um acionador, ou então um registro, tá? Um dado que foi registrado, e ao mesmo tempo eu saio com uma saída lógica temporizada que vai dar o trip no disjuntor. Então a gente tem essa característica principal dentro de um relé. Tá? A arquitetura de um relé vai funcionar basicamente dessa forma. Beleza? Então vamos seguir. As características, tá? Eu vou me basear aqui pela IEC, a norma europeia, 60.255/3, então, traço 3. Eu até indico vocês, se puderem, ler essa norma, que é uma norma que traz muito embasamento com relação a esses dispositivos. Então, durante a minha proteção, eu vou ter alguns tempos, tá? Principalmente dentro do relé, eu tenho alguns delays aí que são importantes para a proteção. Eu vou ter primeiro o tempo de funcionamento, ou o operating time, tá? Que é o tempo decorrido entre a aplicação da grandeza característica, tá? Que é 2 vezes o nível da regulagem, basicamente, e o chaveamento do relé de saída, ou seja, eu tenho desde a entrada dos dados, processamento e envio de sinal. Então, todo esse tempo em que o relé está trabalhando, eu chamo de tempo de funcionamento. Depois, nós vamos ter um tempo de ultrapassagem, que é o overshoot time, né, que é a diferença entre o tempo de funcionamento e o tempo máximo de aplicação da grandeza característica sem trip, tá? Ou seja, eu vou verificar qual o tempo de funcionamento desse relé e qual vai ser o tempo, né, máximo aí que eu posso aplicar, né, essa grandeza, qual o tempo ali que eu posso esperar sem dar trip, é como se fosse meu tempo de segurança máximo ali, certo? E eu vou ter o tempo de retorno, que é o reset time, que é o tempo decorrido entre a diminuição brusca da grandeza característica e chaveamento da saída do relé. Ou seja, por exemplo, eu vou verificar essa diminuição brusca da grandeza característica, ou seja, eu tenho um curto-circuito, ele começa a reduzir, e o chaveamento do relé de saída. Então, todos esses tempos a gente vai ver com mais calma aqui no nosso gráfico, para a gente entender melhor, mas isso tudo faz total sentido numa proteção, porque eu estou trabalhando com milissegundos, então eu não posso adotar valores aleatórios, simplesmente porque eu vou ter delay no meu sistema. Então, por exemplo, aqui, né, para sua estabilidade, vamos falar desse gráfico aqui primeiramente.
Nós temos aqui, né, um funcionamento, né, um tempo característico de uma função de proteção. Então, eu tenho aqui o IS, tá, que é o valor do nível de regulagem de corrente, ou seja, é a regulagem de corrente que nós colocamos. Então, eu tenho um nível IS com a regulagem determinada lá para entrar no relé, e eu tenho 2 vezes essa regulagem. Então, durante esse tempo aqui, eu adoto como sendo um tempo de funcionamento. Esse período aqui, eu adoto como sendo o tempo de retorno, que é justamente para ele verificar o que aconteceu. E aqui é o tempo máximo sem trip, que é justamente o período que ele vai esperar, tá? Esperar, analisar antes de mandar o trip. Então, eu tenho que, no máximo, ter esse tempo aqui sem trip. Se eu extrapolar esse tempo, eu vou comprometer minha proteção com um tempo máximo de operação. Então, por exemplo, o que era para acontecer em 0,5 segundos já vai acontecer em 0,8 por conta dessa regulagem. Então, meus dispositivos de proteção, quanto menor for o seu tempo de funcionamento, né, quanto menor for o tempo para ele entender, e principalmente esse tempo de ultrapassagem, que é justamente o tempo em que ele entende, ele verifica, ele analisa e ele manda o sinal para dar trip, ou ele já converte isso na sua saída digital para ir lá para o disjuntor. Então, todo esse tempo, quanto menor for, melhor. Tá? Então, a gente tem que entender tudo isso, que existe esses tempos, tempo de funcionamento, que é quando ele está analisando. Dentro do tempo de funcionamento, eu tenho um tempo máximo sem trip, que é para justamente o tempo que chega essas informações que ele começa a processar, e depois eu tenho um tempo de retorno, que é essa diferença entre o tempo que foi mandado o trip, o tempo de funcionamento com o trip, menos, né, esse tempo de retorno de sinal para avaliar como que ocorreu. Mas aqui nós temos, deixa eu tirar o zoom, para sua estabilidade, a função tem uma porcentagem de liberação de em por cento do nível de regulagem. Por exemplo, no exemplo, S passa de 1 para a 0, trabalhar de 1 a 0 para I vezes D vezes IS, ou seja, eu tenho uma regulagem D que vai trabalhar esse percentual em cima do meu ajuste do valor dessa regulagem de corrente, ou seja, o IS é minha regulagem de corrente, aquilo que nós ajustamos no relé para ele funcionar, e aí eu tenho uma porcentagem D. O que ela faz? Né? Ela dá maior estabilidade, então em vez de trabalhar dessa forma, no binário, que pode dar um erro, pode demorar para enxergar, então ele já começa com uma amortização aqui dessa curva, ou seja, ele tende a ter mais estabilidade no seu funcionamento. Pode ultrapassar um pouquinho o tempo, tá? Justamente esse tempo aqui de finalização, tempo de retorno, mas eu consigo ter maior estabilidade, ou seja, ele já começa a receber e já vai entendendo, analisando enquanto recebe. Ele não espera chegar no valor máximo para começar a operar. Então essa é a liberação, tá? O relé vai funcionando de maneira mais suave para que ele tenha mais estabilidade. Então, a gente tem que entender isso daí. Nem sempre vai ser algo puramente lógico, tá? Puramente binário. Eu tenho que também ter essa estabilidade, essa liberação com o decorrer do tempo, para que eu tenha a possibilidade do relé ir sensibilizando e já ir analisando com o decorrer do tempo. Então, essa é a principal função que ele pode ter para justamente garantir que no momento desse trip, no momento dessa necessidade de ocorrer a sua atuação quanto à abertura do sistema, ele vai poder responder, certo, pessoal? Então, isso aqui é a parte importante, é só uma teoria aí mais básica para a gente começar a interpretar o funcionamento do relé, certo? Então eu vou voltar na próxima aula que a gente vai falar um pouquinho das regulagens, tá?